Olá, eu sou a Ana e o vídeo de hoje é um book haul. E eu sei, neste momento vocês estão a pensar, ela é maluca, porque o último vídeo que ela publicou sem serem sugestões de leitura foi um book haul. E portanto, como assim nem sequer há um vídeo de leituras aqui pelo meio? Não há, porque eu vou juntar as leituras de fevereiro e março no mesmo vídeo, porque penso que foi março que eu li pouquíssimo, ou então foi fevereiro, e portanto vou juntar as leituras dos 2 meses, só que eu gosto de fazer os hauls antes de fazer os vídeos de leituras, porque há livros que entram, e então essa é uma maneira de manter os spoilers das compras e dos livros que chegaram cá a casa, sempre sem spoilers, e portanto eu quero fazer este book haul de março para poder fazer depois o vídeo de leituras de fevereiro e março e aí falar então sobre os livros que li nesses meses. Portanto eu vou passar a mostrar os livros que chegaram cá porque eu já me estou a alongar imenso e vocês querem saber o que é que chegou cá a casa, portanto vou passar a mostrar-vos. O primeiro livro que chegou cá em casa em março foi A Gente Ansiosa de Frederick Backman. Eu tenho neste momento todos os livros do Frederick Backman, até porque a Bárbara do Delicada como um Elefante, o ano passado, ofereceu-me os 2 que me faltavam, entretanto saiu este e já está cá em casa. Quantos livros do Frederick Backman é que eu li? Só li ainda a história de Uva, mas eu gostei tanto que eu tenho certeza que eu vou gostar de todos os outros e portanto é um daqueles fenómenos que de vez em quando acontece nesta casa. O livro seguinte que veio cá para casa foi aqui o Canacan, que é o segundo volume das Crónicas dos 5 Reinos, do Francisco Ramalheira. Na altura em que eu comprei este livro eu ainda não tinha lido o primeiro volume e isto foi mesmo um salto de fé em como eu ia gostar do primeiro livro e efetivamente é um dos livros que eventualmente vai aparecer aqui nas leituras e que já está lido e efetivamente foi uma compra acertada. Portanto está aqui o segundo volume, esta capa é linda e eu estou muito contente por já ter aqui o segundo volume porque eu gostei mesmo da primeira parte. Eventualmente vai aparecer aqui um vídeo de sugestão para ele, portanto é aguardarem. A compra seguinte é aqui o Fala com o Ex da Rachel Lynn Solomon, um dos livros que já está lido, um livro que eu tinha ouvido falar muito. Eu não costumo comprar muitas rom-coms e portanto quando eu compro é porque a história me interessa. O que é que me interessou aqui? Saber que a personagem é uma mulher que trabalha na rádio, saber que tem a ver com luto e também saber que há aqui uma diferença de idades em que a personagem feminina é mais velha. Isso é uma coisa que me interessa, acho interessante, não é muito explorado, da mesma maneira que também não é muito aceito socialmente. É aceito que homens mais velhos estejam com raparigas mais novas, mas ao contrário, toda a gente fala, é incrível. E portanto, tinha muito interesse nesta história e já está lida, portanto eventualmente vai estar aqui no vídeo de leituras de fevereiro e março. Continuando na minha saga de trazer para casa os livros infantis que me interessam mesmo muito ter, tenho aqui Um Lobo Culto de Becky Bloom com ilustrações de Pascal Bier. É um livro que eu acho delicioso. A história do lobo que decide que está com tanta fome que vai atacar uma quinta e vai comer os animais que lá estão. A fome é mesmo muita. Só que ele chega lá e é ignorado por todos os animais da quinta. Ele só está a tentar comer, mas é ignorado por todos. Porquê? Porque estão a ler e estão tão embrenhados nas histórias que estão a ler que não lhe ligam absolutamente nenhuma. É que nem sequer têm medo. Portanto, o que é que ele decide? Decide que se calhar está na altura de aprender a ler para conseguir chegar a eles e depois poder comê-los. Só que ele descobre que as histórias se calhar são um alimento que ele precisava, não necessariamente os animais da quinta. E portanto é uma história muito gira, tinha mesmo de estar cá. O poder dos livros de afetar a nossa vida para melhor é muito bem explorado nesta história, portanto se não conhecem, vão para ela. O próximo livro que tenho para mostrar é City of Ghosts, então o primeiro volume da coleção City of Ghosts da V.E. Schwab. Foi todo um problema da última vez que eu vos quis mostrar. A Andreia deu-me o terceiro livro, que é aqui o Bridge of Souls, aquele à parte que eu tive de juntar ao vídeo original, e depois eu comprei em fevereiro o livro Tunnel of Bones e em março comprei aqui o City of Ghosts, portanto os livros chegaram cá a casa na ordem contrária, mas agora estão cá os 3 e estas capas são efetivamente deliciosas, portanto estou muito curiosa para ver como é a V.E. Schwab a escrever livros juvenis. O livro seguinte veio cá para casa por influência de outro livro. Esse livro foi A Breve Vida das Flores. A Violette fala muitas vezes de um livro que mudou a vida dela, um livro que ela acha que não é fácil de ler,
mas que foi o livro que a acompanhou a vida inteira. Esse livro tinha de ir cá para casa porque eu achei mesmo muito interessante ela mencionar tantas vezes, e esse livro é As Regras da Casa da Cida, de John Irving. Este livro já não é absolutamente nada fácil de encontrar porque ele é da civilização. A civilização já faliu há algum tempo, já há alguns anos, e portanto já não é muito fácil de encontrar. No entanto, quando eu vi que ainda consegui encontrar o exemplar, ele não está em tão mau estado como poderia, ele até está relativamente decente, não seria nas condições perfeitas em que eu o iria comprar, mas quando não há opção de escolha, uma pessoa tem de se render às evidências, né? O que é que eu descobri depois de já ter o livro cá em casa, e muito tempo depois de já ter o livro cá em casa? É que existe um filme que eu já vi e que eu gostei tanto de ter apanhado uma parte que acabei por comprar o DVD, e chama-se mesmo As Regras da Casa, não tem a parte da Casa da Cida, e é com o Tobey Maguire. Portanto, estou muito curiosa para ler este livro, é um pequeno tijolo. Os próximos livros que eu tenho para mostrar antes de voltar às últimas compras do mês são livros que me foram enviados pelas editoras. Portanto, o primeiro que tenho para mostrar foi aqui o Salem's Lot, do Stephen King, A Hora do Vampiro, um livro que também já está lido, um livro que já tem sugestão de leitura, portanto basta ir às playlists e ver as sugestões de leitura. Um livro que eu gostei muito. O Stephen King desenvolve muito bem os personagens ao ponto de fazer com que a própria cidade de Salem's Lot seja uma personagem, e portanto eu acho isso extremamente interessante. Tem um bocadinho de terror, mas aguenta-se, nem que seja quando chega àquelas alturas críticas vocês largarem o livro durante um bocadinho, se não gostarem muito de terror, e voltarem no dia a seguir. Ou então verem filmes da Disney depois, geralmente é o que eu faço, ou ver uma série cómica. Depois, enviado pela saída de emergência, tenho aqui o Limites da Fundação, do Isaac Asimov, um livro que eu deliciei-me a ler este livro. Eu tenho estado a gostar muito dos livros da Fundação, este definitivamente está entre os que eu gostei mais de ler. Acho que aquilo que eles procuram encontrar é extremamente interessante. É um livro que acaba por bater um bocadinho mais em questões de física e questões do universo, mais do que os outros, que acabam por bater muito em nível da questão da psicohistória, portanto movimentação de massas, a forma como as pessoas são tão previsíveis a nível de massa que dá para prever certos pontos na história. Este aqui acaba por ter então mais na parte da viagem espacial, e acaba por ser muito interessante porque eles estão à procura da Terra original, portanto o sítio de onde todos os humanos vieram, e é mesmo muito interessante. Estou muito contente por a saída da emergência continuar a traduzir os livros, e portanto de certeza que vamos ter aqui o resto desta trilogia, mal posso esperar. O livro seguinte foi-me enviado pela Presença, e portanto tenho aqui A Ilha das Árvores Desaparecidas, de Elif Shafak. Eu tenho estado a adorar ler Elif Shafak. Por enquanto ainda só li este e os 10 minutos e 38 segundos neste Mundo Estranho, faltava-me aqui uma parte do título. Mas eu já comprei pelo menos mais 2 dos que estão traduzidos, e tenho um outro que me foi oferecido no Natal, e portanto estou muito curiosa para ler o resto da obra da senhora, porque gosto mesmo muito da forma como ela escreve, da forma como ela aborda temáticas delicadas. O que é que me chamou para este livro? Foi o facto de ser Elif Shafak, foi o facto de isto ser passado na Ilha do Chipre, e eu conheço pouquíssimo sobre a Ilha do Chipre, não fazia ideia que havia tantos conflitos, não fazia ideia que a ilha estava dividida entre duas partes, entre turcos e gregos, e portanto é extremamente interessante ver a forma como a ilha está dividida a meio, a forma como isso altera a vida das pessoas, a forma como esta história se desenvolve, como temos aqui várias gerações, como temos alguém a descobrir a história da família, e tudo isto narrado por uma árvore, por uma figueira. E portanto, para quem quiser saber mais, eu ainda vou falar nas leituras do mês, penso que ainda está também no vídeo de fevereiro e março, e também já tem um vídeo de sugestão, assim como os limites da Fundação, portanto basta procurar. Pois, ainda enviado pela saída de emergência, tenho aqui Monsters 6, que como vocês sabem eu estive a fazer um vlog de leitura para os 6 volumes que já saíram. Estive a tirar apontamentos enquanto estava a ler, porque são livros com uma história muito complexa,
que nós caímos aqui de paraquedas, não sabemos absolutamente nada sobre este mundo, não sabemos absolutamente nada sobre as personagens e isso vai-nos sendo dado aos bocadinhos ao longo do tempo, à medida que a história avança. E portanto eu achei que tirar notas destes livros ia-me facilitar quando continuarem a sair mais volumes, porque nós ainda não sabemos quantos volumes esta história vai ter e definitivamente não é execuível estar constantemente a ler todos os volumes que estão para trás, porque ainda é uma história que leva um bocadinho de tempo a ler. Portanto, continuamos aqui a seguir a história da Maika Meio-Lobo, continuamos a ver aqui uma guerra iminente. Aliás, neste livro nós já temos uma guerra a estalar, já está a começar, já está a criar baixas e temos aqui a forma como isso é visto da perspectiva das personagens. Achei extremamente interessante, vale muito a pena ler, mas é mesmo um livro muito denso a nível de história e de coisas entre linhas. Portanto, aconselho, claro, e tem um vlog inteiro sobre os 6 volumes que podem ver e saber o porquê de eu sugerir estes livros. Estamos quase a chegar ao fim do que chegou cá a casa neste mês. Os livros que tinham chegado de editoras já estão despachados, vocês já sabem o que é que chegou, estão todos lidos. Já todos têm sugestão de leitura? Sim, já todos têm sugestão de leitura. E portanto os 2 livros que eu tenho para mostrar agora foi uma prenda. E portanto o próximo é aqui o 2001 Odisseia no Espaço de Arthur C. Clarke, um livro que me foi enviado pelo Sherry Geekness. Ele tinha o livro em duplicado e eu tinha interesse em conhecer, porque convenhamos, clássico da ficção científica. Eu acho que nem sequer cheguei a ver o filme. Acho que é um daqueles que está na lista interminável que eu eventualmente tenho de ver e eu ainda não vi. Tenho quase certeza que eu este ainda não vi. E portanto estou muito curiosa. Entretanto a saída de emergência também já lançou o 2010, que é o 2º volume. Obrigada ao Sherry Geekness por me ter cedido este livro. Cedido não. Ele deu. Muito obrigada. E o último livro é mais um dos que já está lido e é aqui A Hipótese do Amor da Hayley Hazelwood, mais um dos lançamentos da Desrotina, um daqueles que eu estava mesmo muito curiosa porque só ouvia coisas boas e portanto foi um livro que na realidade quase que assim que eu o comprei comecei a lê-lo. Foi um livro que eu li muito depressa, um livro que eu fartei-me de dar gargalhadinhas enquanto estava a ler. Gostei mesmo muito desta história, gostei da abordagem das personagens, mas isso eu irei falar mais no vídeo das leituras de fevereiro e março. Portanto, aguardem. E portanto estes são os livros que chegaram cá durante o mês de março, uma boa parte está lida, eu ainda me estava a portar bem. É no próximo mês que a coisa descamba, mas depois vocês vão ficar a saber o que é que eu veio cá para casa, o que é que eu já li, o que é que ainda não li. Portanto, como vocês sabem então, que eu fui dizendo ao longo do vídeo, muitos destes livros já têm sugestão de leitura, podem ir à playlist, ver os vídeos. Eu tento ao máximo não dar spoilers quando estou a fazer sugestões de leitura, portanto, em princípio podem ir à vontade, está tudo controlado. Portanto, tenho aqui tudo isto, digam-me nos comentários se já leram algum destes livros, se têm curiosidade com algum deles, se gostaram, se não gostaram, se vos interessa ou não, deixem-me isso tudo nos comentários. Eu por hoje vou ficar por aqui, adeus e até à próxima. Tchau!